Na aula passada nós falamos sobre como chegar na transformação de Lorentz e também algumas consequências que seguem imediatamente dessas equações, que são as novas leis de transformações novas leis, né, transformações entre as coordenadas e o tempo. Então, como consequência disso, a gente viu que o comprimento visto por um observador que analisa o movimento de um certo objeto, esse comprimento do objeto é contraído na direção do movimento. Então, isso é chamada contração do comprimento. Então, tipo, se eu estou aqui nesse referencial K, meço o comprimento dessa barrinha, o comprimento que eu vou medir vai ser menor do que aquele comprimento medido pelo observador no referencial K', que se encontra em repouso com relação à barra. A outra questão que a gente chegou aqui é que se você tem um observador no referencial K, e para esse observador, tendo todos os seus relógios, né, sincronizados, obviamente, para esse observador, se ele analisa o movimento de um relógio, com velocidade v, para ele esse relógio vai avançar mais lentamente, ou seja, o intervalo de tempo do relógio dele, ou dos relógios desse referencial K, ele vai ser maior do que o intervalo medido pelo referencial, pelo relógio que se movimenta com relação a ele. A última discussão que a gente fez foi com relação à sincronização de relógios. A discussão é que se os relógios estão sincronizados do ponto de vista de um referencial, tipo referencial K, dois relógios analisados aí do ponto de vista do outro referencial, né? Para outro referencial, você tem relógios que não estarão sincronizados. Ou seja, do ponto de vista de K, os relógios estarão sincronizados, mas se você analisar dois relógios, se ele observar dois relógios do K', para ele os relógios de K' estarão fora de sincronia. Mas a pergunta que você pode estar se fazendo nesse momento é o seguinte: será que isso acontece de fato mesmo? Será que se eu não levar em consideração essas equações que envolvem coordenada e tempo, que são equações que vêm de uma discussão já de um espaço quadridimensional, da definição de um intervalo invariante, será que se eu não usar isso, eu vou conseguir chegar às mesmas conclusões? A resposta é sim. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. Eu vou analisar algumas situações físicas onde a gente possa enxergar esses efeitos acontecendo aqui. Então, a única coisa que a gente vai ter que levar em consideração nessa discussão agora, que vem, é que a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais. Só isso. De mais a mais, a gente não vai utilizar diretamente essas transformações de Lorentz, então vamos chegar às mesmas conclusões, só que por outros caminhos. Então, a primeira situação trata da comparação das medidas de intervalo de tempo. Então, a situação é o seguinte: você tem uma lâmpada, um espelho, isso dentro de uma espaçonave aqui. Espaçonave é só para dizer que as velocidades são altas, tá? Podia ser um trem também. Então, aqui você acende a luz vai no espelho e volta. Então, a gente tem dois eventos acontecendo aí, que são a partida da luz e a chegada. Dá para perceber que esse referencial aqui, ó, referencial linha, que é onde se encontra a nave, né, que é o referencial que se move junto com a nave, para ele, a partida e a chegada da luz vai acontecer no mesmo ponto. Significa que ele vai utilizar um único relógio para localizar os dois acontecimentos, localizar no tempo, né? Essa mesma situação podia ser vista por outro referencial, um referencial que se encontra em repouso com relação à nave. Então, vou chamar esse linha o cara que está dentro da nave, e esse o camarada que observa esses acontecimentos de fora da nave, outro referencial inercial. Então, a nave que se propaga com velocidade constante, v, com relação a esse cara. E o que vai acontecer é o seguinte: quando a luz é emitida, ao mesmo tempo que a luz é emitida, a nave está se movimentando. Então, o espelho que inicialmente estaria nessa posição aqui, na hora que o feixe foi emitido, ele vai se encontrar aqui em algum momento e a luz não vai refletir aqui nesse momento. Para quem está fora, né? Ela vai seguir uma trajetória inclinada, porque na hora que ela atingir o espelho vai estar nessa outra posição. E aí, continua, né? A nave continua em movimento e a luz ela vai voltar de volta, vai voltar para esse ponto aqui, né? E nesse caso, como a nave se movimenta, então ela vai seguir uma trajetória dessa forma aqui até encontrar o ponto que eu vou chamar de A'. Então, a linha inicialmente estava aqui, então, à medida que a nave foi se movimentando, a linha se deslocou para a posição x2. Então, você está vendo que você tem trajetórias diferentes, e automaticamente também a gente está utilizando dois relógios aqui também, enquanto aqui você tinha um relógio, nesse outro referencial você utiliza dois relógios, porque um relógio se encontra na posição x1
e outro relógio na posição X2. Bom, a gente, na verdade, quer comparar os tempos, esses intervalos medidos pelos dois observadores. Para o cara que está no referencial S', o tempo vai ser D sobre C na subida e D sobre C na descida. Distância sobre velocidade, porque o movimento ele se dá com velocidade constante. Parece 2D porque a luz vai e volta. Para quem está nesse referencial S, para quem está fora vendo a coisa acontecer, ele vai enxergar outra situação. Eu vou fazer os cálculos para vocês aqui. E para ele o intervalo de tempo vai ser dado por isso. Um pouquinho diferente desse camarada daqui. Você pode simplesmente, no lugar de 2D sobre C, colocar ΔT', e a conclusão que você chega é isso aqui. Que ΔT', que é o intervalo de tempo medido pelo único relógio, para localizar os dois eventos no tempo, ele vai ser menor do que o intervalo medido pelos outros relógios, por dois relógios que analisam os mesmos eventos, né? Marcam no tempo os mesmos eventos. Tá ok? Então isso aqui é chamado de tempo próprio. É o tempo que você utiliza um relógio apenas para marcar. Ele vai ser sempre menor. Então isso aqui é chamado de dilatação do tempo. Por quê? Porque o cara que está fora vai ver um tempo, vai medir um tempo maior do que aquele que está no referencial, que se move aí no referencial S'. Isso é exatamente o que a gente descobriu aqui, ó, nessas equações. Só que agora considerando a situação física mesmo, uma situação que a gente não recorreu, de fato, às transformações de Lorentz para obter isso. A única condição que ela é levada em conta aqui é que a velocidade da luz é a mesma para os dois referenciais. Bom, como é que a gente chega nessas equações? Pelo menos essa aqui é fácil, né? Não tem muito o que fazer, mas essa aqui talvez a gente precise discutir um pouco, mas é rapidinho. A luz vai gastar um certo tempo ΔT para sair daqui e voltar para esse ponto. Então, essa aresta aqui tem tamanho C, ΔT sobre 2, porque é metade do intervalo, metade do tempo que ela gasta para ir e voltar. A distância daqui para cá vai ser V ΔT, e essa aqui vai ser a altura D. Então aqui vai ser ΔT sobre 2, desculpa, que é o mesmo intervalo, né? Então a gente pode usar Pitágoras aqui, não tem muito o que fazer. Teremos C ΔT quadrado igual a V quadrado ΔT quadrado sobre 4 mais C2, desculpa, mais D2 agora, né? Sim, aqui faltou 4 também. Mais D2, pronto. Dá para você passar esse fator aqui para o lado direito, então ficaremos com C2, 1 sobre 4, C2 menos V2, ΔT quadrado, igual a D2. Então, eu posso passar o 4 multiplicando e posso dividir todo no preço contado aqui, ó. E aí ficaremos com D quadrado, 4D quadrado sobre C2 menos V2. E aí ficaremos com 4D quadrado sobre C quadrado, colocando evidência nesse camarada. Obviamente, o termo que aparece no denominador aqui vai ficar um pouquinho diferente. Então, aqui a gente fica com 1 sobre 1 menos V2 sobre C2. E ao tomar raiz, que a gente tem 1 menos V2 sobre C2 elevado a meio. Bom, a outra questão é a comparação dos comprimentos, né, de comprimentos paralelos ao movimento relativo, que é aquela contração do espaço, né? Então, vamos pensar o seguinte, que a gente tem um trem, que eu vou chamar de referencial K', se movendo com velocidade constante V, com relação ao observador K. E aí a gente tem dois eventos físicos, é sempre importante estabelecer quais são os eventos. Os eventos, nesse caso, são a chegada do observador aos pontos, ou nos pontos A e B. Então, à medida que o trem vai passando, ele vai chegar no ponto A, depois no ponto B. Lembrando que o trem, ele se movimenta com velocidade V. Para o camarada que se encontra no referencial K, o intervalo entre esses dois eventos, ou seja, a chegada até A e até B, vai ser L sobre V. De novo, a gente tem movimento uniforme, né? Então, dá para você usar essas relações assim simples, o tempo vai ser distância sobre velocidade. Bom, lembrando que aqui esse camarada, ele utiliza dois relógios para medir os dois acontecimentos, um relógio que se encontra em A e outro relógio que se encontra em B. Todos sincronizados, obviamente, mas esse intervalo ΔT é medido por dois relógios diferentes. Então, pensando nisso, a gente já pode dizer que o tempo medido pelo camarada no referencial linha, ele vai ser, que é o tempo próprio, ele deve satisfazer essa relação. Por quê?
Porque esse cara que está no referencial linha, ele utiliza um relógio apenas. Então, quando ele passar no ponto A, ele marca o tempo do acontecimento em A. Quando ele passar pelo ponto B, naquele momento ele vai marcar o tempo que ele chegou ali. Por outro lado, do ponto de vista desse cara, desse carinha, o tempo da delta T' vai ser L' sobre V. A mesma coisa que esse aqui afirma. Só que para esse camarada que está no referencial linha, para ele mede o tempo linha e mede outra distância. Se por acaso não for verdade, se a linha for igual a ele, beleza. Mas a gente está admitindo que assim como ele mede outro tempo, ele vai medir outra distância, até porque a velocidade é constante. Então só tem um jeito a velocidade ser constante e V aqui, se os dois mudarem, porque se o tempo for diferente e o comprimento não, então a velocidade seria diferente, para satisfazer essa igualdade. Mas aqui a velocidade é a velocidade do trem, velocidade V, e o tempo é diferente, como a gente já sabe, consequentemente o comprimento tem que ser diferente. Não tem outro jeito. Dá para você brincar com as equações aqui já e descobrir que o L' vai ser dado por isso. Como é que a gente faz? Não tem muito mistério, é só substituir da outra linha aqui, ó. Desse lado, cancela V com V, e aí você consegue chegar a essa conclusão. O cálculo é extremamente simples, não tem muito o que fazer. Mas apesar do cálculo ser simples, a ideia também, isso traz uma consequência que, de repente, seria inesperada do ponto de vista da teoria clássica, que é a mudança na medida dos comprimentos. Né? O cara que está em movimento, ele vê o comprimento menor do que aquele cara que está em repouso. É como se eu tivesse um carro dirigindo aqui, a estrada para mim ficaria mais curta do que para o camarada que está do lado de fora da estrada, vendo eu passar no carro. Tá bom? Exatamente isso acontecendo. Para esse camarada aqui, ele vê a estrada passando por ele, tipo uma plataforma, né? Aqui, como se fosse uma plataforma. E aí, naturalmente, ele vai, por conta disso, enxergar o comprimento menor do que aquele comprimento medido por quem estaria fora aqui em repouso com relação à plataforma. Então, esse comprimento, assim como a mudança no tempo, tem a ver com a velocidade. Quanto maior a velocidade, quanto mais próximo ela estiver da luz, maior esse efeito, maior a contração. A mesma coisa acontece aqui no tempo. Quanto maior a velocidade, maior essa mudança nos relógios, né? Mais lentamente o relógio vai avançar com relação aos relógios que estão em repouso em relação a esse camarada. Tem outra situação aqui também que trata da mesma coisa, só que agora você tem um observador, K, e uma barra num referencial K'. Referencial K' é outro referencial inercial, os dois são inerciais, né? Esse referencial K' se move com velocidade constante V, enfim. E aí você tem uma barrinha, e o aparato é o seguinte, você coloca um espelho, uma lâmpada em uma extremidade e coloca um espelho na outra extremidade. Então essa lâmpada vai emitir um feixe de luz, esse feixe vai e volta até o ponto B'. Então, a gente tem dois eventos, a partida da luz e a chegada. Bom, do ponto de vista de quem está em referencial linha, ele vê a barrinha em repouso, então para ele o tempo que a luz vai gastar vai ser o comprimento sobre C na ida e o comprimento sobre C na volta, ou seja, o tempo de ida e volta vai dar 2 vezes o comprimento sobre a velocidade da luz, né? Aqui a gente coloca o comprimento L', porque já sabemos que o tempo vai ser diferente da T' e a velocidade da luz é constante, então aquela mesma discussão. Só tem um jeito dessa relação ser verdade, ser verdadeira, é se o L mudar. Se você botar o mesmo comprimento, aí já era. Aí não tem como dizer que os tempos são diferentes, né? Então, você tem que dizer que os comprimentos medidos eles são diferentes. E já do ponto de vista do observador K, à medida que a luz se propaga, a barra vai andando também, vai caminhando, vai se deslocando. Tanto na hora que a luz vai bater no espelho, quanto na hora que a luz vai retornar para o ponto B'. O fato de, se a gente usar esse aspecto aí, dá para concluir que o ΔT realmente ele é diferente do ΔT'. A gente está levando em consideração isso. Não estou usando aquele negócio de contração de Lorentz, nada disso. Eu estou levando em consideração que a luz propaga com velocidade constante. Então, a gente tem 2 vezes L sobre C, que multiplica esse fator aqui. L é o comprimento dessa distância aqui, ou seja, o comprimento dessa barrinha aqui, medido pelo referencial que está fora. E o tempo ΔT também. Se você usar isso aqui e levar em consideração a relação entre os tempos, né, o tempo próprio, então você vai colocar o ΔT' aqui, o ΔT nesse ponto, e aí a conclusão é exatamente a que a gente chegou agora há pouco. A questão de contração do comprimento para quem vê o objeto em movimento.
Aqui ficou um pouquinho diferente em relação ao que a gente tinha antes. Ó. Aqui ficou L' igual a L vezes o fator, porque esse L', ele é o referencial que vê o objeto se movimentando em relação a ele, ou seja, vê a plataforma passando por ele. Por isso que ele vê a plataforma menor. Já esse L aqui é o comprimento medido pelo referencial K, que observa essa barrinha em movimento. Então, L vai ser L' raiz de menos V2 sobre C2. Quero chamar a atenção que não decore se aqui vai ser L e aqui vai ser L'. Entenda que o comprimento na direção do movimento se contrai. Só isso. Bom, vamos ver como é que a gente chega nesse resultado aqui, né? Parece uma coisa esquisita. Como é que essa relação surge? Essa expressão, essa relação menos V2 sobre C2 parece uma mágica que acontece na relatividade, porque em todo canto esse fator vai aparecer, né? Impressionante. De um jeito ou de outro, seja nas transformações de Lorentz, né, que são obtidas a partir de considerações sobre a invariância de um intervalo de um espaço quadridimensional, pelo menos foi assim que a gente fez, existem outras maneiras, e aqui não, aqui é uma situação física mesmo na prática, é só entender que como a velocidade da luz tem velocidade, a luz propaga com velocidade finita, então, durante esse tempo em que a luz ela vai chegar no espelho, ao mesmo tempo, o espelho vai se movimentar. A coisa não acontece instantaneamente, né? Se fosse instantaneamente, seria o nosso pensamento clássico anterior. Então, não teria esse tipo de situação. Não teria nem mudança no tempo, nem mudança no comprimento. As duas coisas seriam invariantes, que é assim que a gente espera da teoria clássica. Isso foi abordado lá no nosso capítulo inicial. Aqui, a luz se propaga com velocidade constante. Então, essas coisas elas começam a acontecer. Esse tipo de efeito começa a surgir. Então, vamos ver se a gente entende essa situação aí do movimento do ponto de vista de K. Então, como seria o tempo de ida nesse caso aí? O tempo de ida seria a distância que a luz percorre para atingir o espelho, que vai ser o comprimento, mais V delta T de ida, esse pedacinho aqui, ó, não coloquei, mas aqui é V delta T de ida, porque durante o intervalo, né, que a gente chama de tempo de ida, essa barrinha se deslocou, então vai ser isso dividido pela velocidade da luz. O comprimento é um pouquinho maior do que seria antes, né, se a barra estivesse em repouso, mas como a barra se movimenta, então você tem esse comprimento aí a mais, dividido por C. O que nós queremos calcular o tempo de ida, então vou isolar o tempo de ida, que vai ficar C delta T ida igual a L mais V, que é a velocidade da barra, né? Aqui faltou o tempo de ida. A gente pode isolar, eu vou colocar C menos V, porque a velocidade da luz é maior, então já deixo já tudo certinho. Então aqui a gente vai ficar com C menos V, que implica delta T de ida. Então já passo esse tema aqui para o lado direito e coloco em evidência. E aqui a gente vai ter o L, que é o comprimento. Bom, obviamente o tempo de ida vai ser L sobre C menos V. Na volta, à medida que a luz propaga, para encontrar a extremidade, vou colocar aqui A e B, quando ela sai do ponto B para alcançar o ponto A, então a barrinha está se movimentando de encontro ao feixe de luz, na frente de onda. Então, isso acontece o seguinte, que o comprimento não vai ser mais L, vai ser um pouco menor. Vai ser L menos o quanto a barra andou. O tempo da volta, vou colocar aqui delta TV para ficar mais fácil. Só que vai ser o comprimento da barra menos o que a barra se deslocou e pela velocidade da luz. Algo semelhante ao que a gente acabou de fazer, aqui vai ficar C delta T da volta igual a L menos V delta T da volta. E aí, se você isolar, como a gente fez nesse L de cima, você consegue chegar aqui embaixo, no denominador, você vai ter agora C mais V, e não mais C menos V. Você tem a soma aqui agora. Você tem agora o tempo de ida e o tempo de volta. Se você quiser saber o tempo total, né, medido por quem está fora, para poder comparar com o tempo medido pelo camarada que se movimenta junto com a barra, então você vai só somar isso aí. O delta T agora vai ser o seguinte. Aí é fácil agora, é só tirar o mínimo dessa soma aí nessas duas frações, e aí ficamos com L que multiplica quem? O mínimo vai ser o produto das duas quantidades, né? Vai ser C menos V, que multiplica C mais V. Ao dividir esse fator por C menos V, aqui em cima vai ficar C mais V, mais isso dividido por C mais V vai ficar C menos V. Então, a conclusão é que a gente chega aqui, delta T vai ser
2C sobre quem? Sobre C2 menos V2. Sim, faltou o L, né? Aqui a gente pode colocar o C em evidência, nesse fator aqui, e o resultado vai ser 2L, era C quadrado aqui, cancela com C de cima, que multiplica 1 menos V2 sobre C2. Então, isso aqui é o tempo medido pelo cara que está fora, vendo a partida e a chegada da luz. Eu vou agora para mais uma situação, mais uma consequência. Essa trata da sincronização, né? Aquela última que a gente discutiu lá anteriormente, simplesmente por transformações. Agora a gente vai ver realmente como é que isso acontece. Então vamos pensar no seguinte aspecto. Imagine que você tem uma lâmpada fixa, no referencial S, em algum ponto. Então ela está fixa, tá? Essa lâmpada não está fixa com relação a S', desculpa, o K', ela está fixa com relação a K. E aí a gente tem relógios distribuídos ao longo dos referenciais, tanto do K' quanto do K. E vamos entender o seguinte, vamos pensar num jeito a gente sincronizar esses relógios. A ideia que esse referencial K teve foi, quando os relógios, esse referencial K está se movimentando, né? Quando eu estiver passando bem no meio, quando estiver bem no meio de A e B, eu vou emitir um feixe de luz, esse feixe ele vai se propagar, vai encontrar os dois relógios. No momento que esses feixes encontrar os relógios, os caras que estiverem aqui nessas posições, eles vão zerar os seus cronômetros. Então, isso seria uma maneira de sincronizar. Bom, é lógico que essa ideia dele dá certo para o referencial dele, dos relógios que estão em repouso com relação à lâmpada. Porque a gente sabe que à medida que o feixe se propaga, os relógios se propagarão também, então, eventualmente, o relógio A vai enxergar, o cara que está em A vai enxergar primeiro a luz chegando nele do que o cara que está em B. Então, não vai rolar sincronização para quem está no referencial K'. Isso do ponto de vista de S, né? Bom, então aquilo que eu falei está aqui, ó, inicialmente, na hora que você chega nessa configuração aí, a lâmpada está bem no meio, então ele emite, só que à medida que o tempo passa, o referencial K' vai se movimentando, ao mesmo tempo a frente de onda vai se propagando, mas é lógico que a frente vai encontrar primeiramente o relógio A, que é o que se aproxima da luz, né, que é o que se movimenta em relação à frente de onda. Já esse outro aqui, ele está se afastando da frente de onda, então vai demorar um pouco mais a chegar nele, vai chegar no tempo posterior, tá vendo? Então isso já vai mostrar que você não tem sincronização, então do ponto de vista de cá, os relógios não estarão sincronizados, ou não estão sincronizados. A pergunta, então, que surge é, de quanto diferem os relógios K' em leituras de acordo com o observador K? Então, vamos tentar responder isso. Imagine que T é o instante em que o observador vê o clarão, T igual a 0, clarão produzido, tá bom? Então, levando em conta a contração do comprimento, esse pulso, ele vai encontrar os relógios nos seguintes instantes. O tempo vai ser aquela mesma história, né? À medida que a luz ela anda, o observador, o referencial, os relógios também vão se afastar, né? Então você tem que levar em consideração o comprimento, que é L sobre 2, mais o quanto ele anda. Então, para o caso do relógio A, você tem uma redução VTA. Para o relógio B, que é o que está se afastando, o comprimento vai ser mais do que L sobre 2, vai ser L sobre 2 mais VTB. Então, o tempo para chegar em B vai ser L sobre 2 mais VTB sobre C. E aí, você pode agora isolar o tempo A, escreve em termos de L, do jeito que a gente fez agora há pouco, mas, ao mesmo tempo, você vai levar em consideração a chamada contração do comprimento. Porque o camarada que está de fora mede o comprimento L, mas ele mede o comprimento menor, né, do que a separação dos relógios no referencial K'. Para o TB, a mesma coisa, você isola isso aqui e depois coloca L como sendo L' vezes o fator, que é o menos V2 sobre C2 na raiz. Então, agora, você pode calcular essa diferença de tempo, né, que vai mostrar explicitamente o fato dos relógios não estarem sincronizados. Simplesmente você ter um TA diferente de TB já está mostrando que você não tem sincronização. Então, quando medido nos relógios de K, foi o que eu acabei de falar, o intervalo de tempo ele vai ser dado pela diferença, né? Obviamente. A diferença é o que vai mostrar o quanto os relógios não estão sincronizados, né? O quanto os tempos diferem de um relógio para o outro.
Bom, é simples, é só pegar aqui, ó, TB-TA, você coloca ela em evidência, esse fator em evidência, tira o mínimo, como a gente fez agora há pouco, aí aparece esse cara daqui, ó, C2 menos V2, embaixo. Se você, quando esse relógio aqui for zerar, quando o cronômetro zerar, isso aqui já está contando um certo tempo já. Então, aquele intervalo delta T vai ser justamente o que isso aqui marca no instante que isso for zerado, entenderam? Só que essa expressão aqui, ó, a expressão dessa diferença, desse atraso, digamos assim, é medido do ponto de vista de quem está em K, nos relógios do referencial K, que está olhando de fora. Se ele quiser saber o quanto isso muda do ponto de vista do relógio de quem está no referencial que se move, ele vai usar aquela história que o relógio que se move em relação a ele avança mais lentamente, né? Para ele, o relógio B marca um intervalo um pouquinho maior, quer dizer, um pouquinho menor, desculpa, do que o intervalo que os relógios dele marcariam. Aquela nossa primeira discussão, né, que a gente falou, quando o relógio avança, o tempo vai passar mais lentamente com relação ao cara que observa isso. Então, agora é só substituir o ΔT nesse camarada aqui, ó, que a gente encontrou, e aí, fazendo as simplificações, a gente vai conseguir chegar nessa expressão aqui. Esse resultado mostra que quanto mais distantes estiverem os relógios, maior vai ser a desincronização, se eu posso falar assim. Pronto, então aí estão essas visões, digamos assim, físicas, dessas características que a gente viu surgindo diretamente das transformações de Lorentz. Tá? Então, a gente, em momento nenhum, recorreu às transformações de Lorentz, só manteve a ideia que da velocidade deles é constante. Isso mostrou para a gente que os tempos eles são marcados de maneiras diferentes, e, consequentemente, isso levou à contração do comprimento e também essa questão da sincronização.